Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje meu convidado é um teólogo que ajuda a desmistificar alguns tradicionais conceitos bíblicos e também dita como podemos relacionar a religião com a política. Estou falando dele, o Derek, que está aqui comigo para bater um papo entre nós, né? Tudo bem, Derek? Como é que tá? Seja bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alex, obrigado receber eu aqui na sua casa. No programa, prestar a sua audiência, né, para a gente falar um pouquinho de um assunto para alguns polêmico, para alguns nem tanto, mas eu acho de extrema importância, né, e trazer esse assunto um pouquinho mais para público, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais de como funciona esse assunto que a gente vai abordar. Não quero dar um spoiler aqui. Tá certo. Mas vamos lá então começar o nosso bate-papo, né? Estudante de teologia, né? Futuro teólogo. Como é que você começou a sentir um interesse por essa área, né? A religião veio primeiro, o estudo veio depois? Ou com o estudo é que você se tornou religioso, né? Como é que foi acontecendo essas coisas na sua vida? Cara, é estranho. Eu já trabalhei em telemarketing. Para quem é de Tu, vai se familiarizar com a Fidelity, que depois virou Alma Viva. Eu trabalhei lá. Pasmem. Saiu vivo. Saí vivo. Com alguns distúrbios psicológicos, mas eu tô bem. Cara, lá na Fidelity era um ambiente assim... É difícil de você lidar com muitas pessoas, mas os assuntos do cotidiano ali que acontecem são assuntos aleatórios, e dentre eles o assunto religião, e religião especialmente era um tabu ali para as pessoas. E eu era um convertido na época, mas eu não estudava teologia. Só que muitas pessoas vinham e queriam às vezes, você é da igreja? Poxa, me esclarece uma coisa. Como é que é isso? Como é que é tal? E algumas perguntas eu não sabia responder, porque eu não tinha esse interesse, eu não ia lá, estudava, não me interessava. Mas o fato de não saber responder te incomodava? Me incomodou. Aí foi essa hora que eu falei, poxa, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso entender pelo menos então o que eu acredito, né? Se eu digo que eu acredito, eu preciso entender. E aí foi onde eu comecei a comprar livros, estudar na internet, essas coisas. Que bacana. Com a teologia, onde é que você pretende chegar? Hoje, qual que é o seu intuito? É só sanar a dúvida das pessoas? Qual que é o real motivo que te fez ir buscar estudo, né? Conhecimento dessa área? O real motivo, ele literalmente, assim, ele vem de um anseio em querer responder as questões das pessoas no dia a dia. Eu não sou aquele tipo de teólogo acadêmico, não pretendo ser um teólogo acadêmico que entra na academia, né, e traz grandes respostas ou grandes formulações teológicas, grandes tratados teológicos. A minha ideia é ir lá na academia e entender o que está acontecendo e trazer para o chão da igreja, né, para as pessoas entenderem ali o que é isso, o que é aquilo, de forma didática e mais simples. Esse é o meu intuito de verdade dentro da teologia. Normalmente e geralmente, né, quando a gente escuta eu sou formado em teólogo, a gente escuta isso de um pastor. Você pretende seguir nessa carreira como pastor? Olha, porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu já recebi esse tipo de pergunta e normalmente eu respondo assim, eu vou deixar nas mãos da igreja. Porque além de a gente entender que Deus dá esse dom para a pessoa, a igreja também precisa entender e perceber esse dom na pessoa, né? Não é um negócio que, cheguei lá, eu sou pastor e é isso aí. Não, a igreja precisa olhar para você, te perceber como um pastor, passar pelo presbitério, tudo tem, né, todo um sistema fases, interno, né? Tem fase, não é assim. Então eu diria que eu colocaria nas mãos da minha igreja. Bom, eu sei também que você tem uma postura, né? Tem alguns propósitos políticos, né? E politicamente falando agora, como é que você avalia a sociedade? Está mais politicamente correta ou incorreta? Digo no quesito político, os políticos, né? Os eleitores. Cara,
Vamos lá. Agora aqui é um lado mais religioso a minha análise agora vai ser religiosa, né? Tá. É, Depois dos eventos das eleições de 2018 e 2022, teve uma cisão no Brasil, né, por parte dos evangélicos, os cristãos quase em geral. Houve uma radicalização. Então, assim, os evangélicos foram para um extremo, né, esquecendo de outros princípios até bíblicos. E isso influencia, lógico, o cristão politicamente. Eu acredito que o crente, ele tem as suas participações políticas, como diria os gregos, né, especificamente Platão, o homem é um ser político. Né? Você vive uma sociedade que se veste de política, não tem como. Você é comandado por políticos e é isso. Então, o cristão ele tem o seu direito como cidadão brasileiro, paulistano, ituano, ele tem os seus direitos, ele vai lá e vota. Ele pode ser um ativista político, ele pode conversar sobre política, mas desde que isso não afete o princípio de servir a Deus, que é glória a Deus. Sempre render glórias a Deus. Isso que eu estou fazendo está rendendo glória a Deus? E aí entra em outros quesitos. O que é dar glória a Deus? Quando eu milito por um político de olhos fechados, eu estou rendendo glória a Deus? Será que isso é realmente benéfico? Trazendo até um caso aqui curioso que aconteceu em Brasília uma vez, apareceu um projeto de lei que falava assim, olha, não se pode alterar a Bíblia. E assim, de pronto os evangélicos falaram, nossa, é muito legal, muito bom. Eu discordei veemente, sim, discordo totalmente. Porque quando você fala de alterar a Bíblia, que Bíblia você está falando? Porque a Bíblia vem de manuscritos originais, grego, hebraico, aramaico. Então a gente também está falando de alterar os manuscritos originais. Qual tradução a gente está falando? NVT, NVI, Almeida, King James? Qual? Entendeu? O político agora em si, como um parlamentar, alguém do executivo, se ele for cristão e ele confessa isso, ele não, eu sou realmente, eu acho que no mínimo a igreja deveria preparar teologicamente também o político para aquilo que ele para que ele exerça um mandato bom para todos. E até um outro exemplo aqui didático que a gente tem na Bíblia quando Deus institui ali os 10 mandamentos e aí Moisés vem e traz mais alguns preceitos ali, mais algumas leis, tem a questão do divórcio. Por exemplo, nós cristãos achamos errado o divórcio. Só que Moisés, ele concede uma carta de divórcio para quem quiser se divorciar. E aí, depois até pergunto para Jesus, poxa, mas e aí, como é que fica a carta de divórcio então, Jesus, que Moisés falou para dar? E aí, você está defendendo aí que não pode divorciar? Aí fala, Moisés deu isso por causa da dureza de coração de vocês. Então, assim, em uma sociedade onde nem todo mundo é cristão, as leis, elas precisam, algumas vezes, ser até facultativas. Por exemplo, olha, o casamento é errado aqui pra gente, mas se você quiser separar institucionalmente, a gente não vai te impedir. Que é o que muitas vezes a gente vê cristãos fazendo por aí, querendo aprovar leis cristãs para mandar as pessoas praticamente serem cristãs. Isso deu errado na Idade Média, sempre deu errado historicamente. Impor a fé à força quando se trata de política. Alguns parlamentares, alguém do executivo chega no poder e quer descer o cristianismo goela abaixo nas pessoas. Olha, você tem que ser assim, tem que fazer assim, a lei é assim, e não importa. E isso eu discordo. Entendi. O Estado é laico? Você acredita nisso? Porque eu já vi muita gente dizer que o Estado é laico, mas não tem obrigação de ser laicista, né? Então, é uma pergunta interessante. Pelo menos no contexto do Brasil, ela é interessante porque tem essa ideia de defender o Estado laico, mas praticamente é um Estado ateu que a gente defende. Os cristãos lutaram muito por esse Estado mais laico, inclusive isso veio de uma iniciativa cristã de, olha, se isso a gente tem, e Abraham Kuyper, ele fala muito sobre isso.
Olha, se eu defender a liberdade de expressão de todas as religiões, logo eu tenho a minha liberdade religiosa. Se todas as religiões tiverem liberdade e o Estado não ele ficar isento de mexer na religião e ajudar de igual modo a todas elas, então a minha também. Então eu posso pregar o meu proselitismo religioso, assim como a pessoa da Umbanda também pode. E eu, como parlamentar, eu não teria medo de votar em um projeto desse. Pô, chega lá uma pessoa que é espírita kardecista e fala, olha, a gente quer um projeto aqui, sei lá, para fazer a marcha do não sei o quê. A gente também tem marchas evangélicos. Vai lá e faz. Porque a partir do momento que eu chego e falo, olha, eu vou privar todas as outras religiões através da máquina do Estado, isso vou beneficiar só a minha, eu estou dizendo que Deus não tem eficácia na sua palavra. Que a igreja não serve como um órgão de evangelização. A gente está tirando isso da igreja e deixando na mão do Estado fazer isso. Agora, tem uma ideia que é o seguinte: a religião estraga o homem ou o homem estraga a religião? Religião é um termo que, assim, vem do latim, quer dizer religar. Religar alguém ao transcendente, que no caso será Deus ali, né? Cada um com a sua divindade, né? Isso. Religião, ela tem esse propósito de ligar o Deus ao transcendente, seja qualquer uma das religiões, ela tenta ligar o homem. E o que acontece? Eu não acho que o homem, que a religião estraga o homem, eu acho que o homem estraga a religião. E agora que eu vou dar o meu parecer teológico, né? Dentro da teologia que eu acredito, existe um ponto que se chama depravação total. Não quer dizer que todo mundo é depravado assim, mas essa depravação é de que o homem foi separado, ele caiu e tudo agora que o homem faz tem pecado. Tudo que o homem faz é sujeito a falhas. Inclusive, a gente tem o caso famoso de Abel e Caim, onde Abel ofereceu bons sacrifícios para Deus e Caim também tentou oferecer bons sacrifícios para Deus, mas do jeito dele, como ele achava que tinha que ser. Mas aquele não era o sacrifício que deveria ser feito. Existia um jeito de se sacrificar, um jeito, todo jeito, e Caim estragou o sacrifício. E ele depois recebeu a punição. Então, não é a religião que estraga o homem. O homem não quer se sujeitar a algo além dele. Esse sempre vai ser o problema do homem. Agora, nem sendo mais religioso. Ninguém quer se submeter a um patrão, ninguém quer se submeter a nada. Todo mundo quer ser totalmente autossuficiente. E isso já faz parte do pecado original. A gente sempre vai fazer alguma coisa que é sujeito a falha, a gente vai estragar alguma coisa. Tudo que a gente toca, a gente sempre vai fazer alguma coisa errada ali. E isso nas partes religiosas é basicamente assim. A gente sempre está sujeito a erro, ainda mais diante de uma divindade perfeita. A gente é todo errado diante de uma divindade perfeita. Se aquela divindade é perfeita, então ela é perfeita. Abaixo daquilo é quase impossível existir alguma coisa tão perfeita como aquela. Se Deus não tem uma religião, não proclamou e não fez nada relacionado a isso, por que eu teria que ter? Né? Então, onde a gente tem que eu quero chegar, né? Para a gente conversar e debater esse assunto. Se Deus não tinha, por que eu tenho que ter? Porque muito me parece que a religião foi algo criado pelo homem, única e exclusivamente pelo homem, para tentar controlar com algumas regras de dentro dessa religião a humanidade, uma determinada sociedade, né? Então assim, se você não viver da forma como a minha religião que eu criei aqui, você vai pro inferno, né? Então, aí você, na evangélica, aí você muda para outra religião, por exemplo, o catolicismo, né? Você vê que as pessoas adoram imagens, e é polêmico, porque dentro da Bíblia está dizendo que não se deve adorar imagens, né? Moisés teve uma cena também da sua vivência, que está datada na Bíblia, de que quando foi feito um bezerro de ouro por Arão, e que é muito mal interpretada essa passagem. E qual que é a interpretação, então? Porque como a gente estava falando, tem várias interpretações e quem está aberto às interpretações, às vezes encontram até duas respostas na mesma pergunta, né? Vamos lá, eu vou tentar responder essa e depois a outra que você fez a primeira.
me lembre depois. Isso, Mas essa do bezerro é interessante esclarecer até para quem vai assistir o que acontece naquela época. Isso daqui eu estou usando conteúdo bibliográfico, tá? André Heinck, muito bom historiador cristão, bom de verdade, excelente. Então essa questão do bezerro, ela é assim, naquela época as culturas, a cultura, na verdade naquela época a cultura e sociedade e religião eram uma só. Até pouco tempo atrás, assim, você tem estados ainda que a gente pode dizer que são teocráticos, né? Estados islâmicos, no caso, são praticamente assim. Naquela época, o bezerro de ouro, ele servia para você ilustrar uma divindade. Ele não queria, ali naquela situação que aconteceu no bezerro de ouro... Não era para ser um deus, né? Eles não estavam inventando outro deus. Eles estavam mostrando que, assim, olha, esse Deus nos tirou, que é isso que as pessoas estão falando assim, esse Deus que foi que tirou a gente lá do Egito, é isso que fala a passagem. Esse Deus quem? O bezerro. A ideia de construir o bezerro é que era a representação de Deus. Então eles não estão quebrando o mandamento de que não pode adorar imagens nesse sentido, mas de que não pode fazer esculturas para representar Deus. Porque assim, e um teólogo muito sábio disse uma vez que o Deus não permite a gente criar imagens dele para adorar ele, porque a gente vai criar imagens erradas de Deus. Ninguém consegue entender a mente de Deus ou esculpir os atributos de Deus com perfeição como eles são. Como alguém vai conseguir esculpir a ira de Deus e ao mesmo tempo o amor de Deus em uma imagem? Você não consegue fazer isso. Até porque a ira de Deus é diferente da nossa, o amor dele é diferente do nosso, essas coisas são diferentes da nossa. E a nossa visão como seres caídos, a gente vai esculpir diferente. Hoje você tem Jesus aí para todo lado de vários jeitos diferentes, porque cada um enxerga de um jeito, mas e qual que é então o Jesus original? O que está nos 4 evangelhos. E ponto. O que alguém inventar ou falar mais do que estão nos 4 evangelhos é mentira. Isso é um fato. E até da parte, então, mas aí a galera inventou religião para controlar a humanidade, né? Fazer um determinado negócio grupo, assim, né? Vamos dizer assim. Na verdade, cara, a religião não é que ela é criada assim, igual a gente estava falando, né? Existe, aquelas pessoas começam a acreditar em uma divindade e aquela divindade começa a ter adeptos e se cria religião. Agora, especialmente para os cristãos, a gente tem a criação, não é exatamente criação, mas tem o decálogo dos 10 mandamentos. Aquele é o princípio básico que serve até para hoje, para os dias. Tem gente que diz que não, né? Mas não é bem assim. Serve para os dias de hoje, mas esses mandamentos não salvam. Esses mandamentos condenam, que é o que Paulo fala em Romanos. Ele fala assim, a lei ela não veio para salvar ninguém, porque ela não salva. Muito pelo contrário, ela veio mostrar que ninguém consegue se salvar. Para se salvar precisa disso daqui. Para você voltar lá a ser perfeitão igual a Adão. Precisa disso aqui. Você consegue? Não. Então, é isso que a lei faz. Então, ela não foi criada para manipular alguém. Ela teve seus adeptos, mas o cristão em si, como é que teve? Teve a revelação, a queda de Adão e Eva, e depois veio aí Abraão, Isaac e Jacó, aí teve Moisés, e nesse processo que teve de revelação, porque a revelação de Deus não foi de imediato toda assim, ela foi crescente, não veio de uma vez, ela culminou em Jesus, mas até Jesus ainda Deus estava se revelando através dos escritos, que é o que a gente tem hoje como a Bíblia. Então não é que ela foi, chegou um carinha lá, escreveu um monte de coisa assim, esse daqui agora é o que vocês vão ter que seguir. Muito pelo contrário, nós cremos que foi por revelação e Deus mostrou para alguém. Na verdade, a revelação na Bíblia, se for entrar, que é o meu assunto, né, que eu mais gosto de crítica textual, ela é muito ampla, tem muita coisa para falar, mas a grosso modo é isso. Deus se revelou para algumas pessoas e falou, olha, vocês escrevem o que está sendo falado, ou historiadores da época iam escrevendo o que estava acontecendo, e isso, com o tempo, pela comunidade judaica e cristã, foi sendo julgado como canônico. A gente fala assim, olha, esses escritos são confiáveis, são relatos realmente divinos, e a gente vai colocar aqui como
como atos divinos e essas coisas assim. Hoje, você acha que o homem está usando a religião de uma forma errada? Eu acredito que sempre usou. Isso não é uma novidade de hoje. Se você... Mas tem fatos que te fazem acreditar nisso? Quais são esses fatos? De hoje, vamos pegar um exemplo. Eu acho que hoje a gente até passou por esses anos, muitos políticos usam a religião de forma indevida. Eu não estou falando agora especialmente, exemplo, né? eu não estou falando agora especialmente dos evangélicos. Eu já vi muito político de outras religiões usarem da religião também para se sobressaírem ou para manipularem as pessoas. Casos hoje também que a gente tem nas igrejas é de pastores que usam a igreja para seu benefício ou usam da igreja até como um comércio para viverem daquilo. E não é diferente da antiguidade. A gente tem na Bíblia, vamos puxar o caso dos fariseus, embora muitos fariseus eram religiosos excelentes, muitos dos religiosos, alguns religiosos fariseus na época, até saduceus também, eles usavam da religião para subjugar as pessoas ou para falar, olha, se fizer isso aqui, é isso aqui. Se você não fizer isso para mim, que sou uma autoridade, vai acontecer isso. E usando o respaldo bíblico até às vezes, que já dá outro debate, embora tenha a questão de autoridade da igreja, mas não é como a gente imagina que é aquele negócio punitivo que a autoridade ela está acima de Deus praticamente. Não é assim que funciona uma autoridade na igreja. Em outras religiões a gente tem a mesma coisa. Os próprios imperadores da época, reis também da época, eles usavam da religião para isso. Na Idade Média, a desculpa inclusive para as cruzadas foi a de barganha para você conquistar a sua salvação. A religião em todos os aspectos, ela sempre pode ser usada para manipular as pessoas, para um líder religioso que está desfocado da teologia da sua religião usar de pretexto, olha, tem que fazer isso porque é assim. Mas eu sou autoridade religiosa, sei o que eu estou falando. Agora, já é uma coisa boa que o protestantismo trouxe, foi essa, por exemplo. Mas o Papa não tem essa autoridade assim se ele não tiver respaldada. Essa já foi a primeira lapada. Mas aí tá mandando fazer isso, mas peraí, as escrituras não falam isso. Então a gente já vai se negar aqui a fazer isso. Porque acima de uma autoridade religiosa está a própria palavra de Deus. Então esse já deveria ser até o primeiro argumento para caso alguém faça parte de qualquer religião. Se é kardecista, sei lá, leia a Gênese de Allan Kardec, veja se aquilo que o seu líder religioso está pregando condiz com o que eles usam de base para a sua religião. Se você faz parte de Umbanda, Quimbanda, seja lá do que for. Se a sua religião tem algum respaldo, alguma base, eu acredito que o melhor é fazer você seguir a base, antes de seguir o líder religioso. Isso serve para todas as religiões. Tem uma passagem que é muito importante do momento que Jesus se enfurece com algumas pessoas que estavam fazendo da sua casa, da igreja, um mercado, vendendo mercadorias e pregando com a palavra de Deus e pregando amor e cobrando por isso. E hoje a gente tem disso, as pessoas vendem a Bíblia, que é a palavra de Deus, as pessoas vendem DVD com pregação da palavra de Deus. Não seria mais ou menos a mesma coisa? Isso é correto ou incorreto? Por que lá atrás enfureceu Deus e hoje os religiosos que pregam tudo que pregam fazem o mesmo que foi condenado lá atrás, Jesus quebrou o mercado, não foi? Não. Ele desceu a chibata ali na galera. O que acontece nesse contexto aí? Quebrou. Quebrou, saiu chibatando todo mundo. O que aconteceu? Mas a última pergunta, é errado e também não é errado, mas você vai entender por quê. O que aconteceu ali naquele contexto? Só para colocar, porque a palavra de Deus não seria viável, dar de bom grado? Ela e é aí que está a pegadinha da passagem. O que acontece? Ali naquela época, por isso que faz parte do teólogo pesquisar a historicidade do texto e entender o contexto histórico religioso para entender essas passagens. Porque aí nascem más interpretações de religiosos que usam a bel prazer, inclusive. O que acontece? O problema ali não é a venda dos animais, é a intenção dos vendedores.
Ali naquela época, o que está acontecendo? Muitas pessoas de outras regiões estavam indo para o templo sacrificar, porque era a época de sacrificar para Deus, e tinha os cambistas. Eles estavam dentro do templo vendendo. O problema não era a venda, mas os cambistas estavam vendendo para benefício próprio e não simplesmente para talvez a manutenção de alguma coisa ou aquilo lá, aquilo outro. Como oferta. Mas, eu já vou também chegar nessa parte. Eles queriam lucrar benefício próprio. Por quê? As pessoas do Oriente Médio que tinham que, às vezes, fazer uma longa viagem até o templo lá em Israel, não dava para levar animais. E fora que era arriscado, um animal custa caro. Até ele chegar lá no templo, se alguém passar e roubar aquele animal, o cara perdeu dinheiro, o cara perdeu o sacrifício pro Deus dele. Imagina, para um religioso daquela época era uma ofensa, era a pior coisa que podia acontecer, você não poder cultuar o seu Deus. Era algo assim, até para os romanos, então, misericórdia, se não conseguisse fazer, você... então, era isso que estava acontecendo. E aí, por eles não conseguirem levar o animal, eles compravam lá, até aí tudo certo. E aí, só que provavelmente, alguns historiadores dizem que provavelmente o preço que eles cobravam, os cambistas, era um preço acima do necessário para se beneficiar. O problema não era a venda. E aí é com isso que Jesus se revolta. Viu? Vocês estão fazendo a casa de Deus comércio. Porque vocês querem lucrar em cima aqui da galera. Por que não, a ideia seria, então, por que não cobrar o preço normal para depois, sei lá, e comprar outro gado para continuar vendendo aqui, se é o mesmo corpo, a mesma unidade? Aí a gente tem aplicações para os dias de hoje, por exemplo. O errado não é o DVD, até porque um DVD, vamos supor, ele tem custos. Você precisa pagar o cara da câmera, você precisa pagar toda a manutenção, o custeio que gera para aquilo. O problema não é a venda, é a intenção da venda. Agora eu acho errado, por exemplo, você tem, sei lá, cantores evangélicos aí você vai lá, poxa, vou assistir lá o cantor evangélico. Ele é um músico, ele vive daquilo. Eu não vejo problema em pagar um preço justo para assistir o show. O show, beleza. Agora, cobrar um preço exorbitante, às vezes, da igreja, eu sei de cantores que cobram 50 mil. Olha, poxa vida, né? Eu já chamei pregadores para minha igreja que não cobraram nada. Eles falam assim, brincando, eu cobro uma janta. Eu quero jantar, eu quero comer e tudo certo. Uma locomoção. Uma locomoção. E isso a igreja faz de bom grado, porque a igreja também tem um coração generoso. Ela não vê problema. Olha, vem, a gente paga para você vir aqui, não tem problema, a gente quer receber você. Agora, quando a intenção da pessoa é lucrar acima do que precisa daquilo para sobreviver, para viver, aí é que está a intenção errada. Essa deveria ser a interpretação correta do texto. Tá certo então, Derek. Olha, tá respondida aqui a pergunta, tá bom? A gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria deixar aqui aberto espaço para você, tá bom? Deixar suas redes sociais, onde você é mais ativo e tudo mais. Então fica à vontade para usar o espaço aqui, tá bom? Aqui não é cobrado. Vai. Não, brincadeira. Gente, Alex, obrigado por receber a gente aí de novo. Obrigado de novo. Sempre que precisar a gente tá aí, pode chamar, que a gente gosta de conversar sobre tudo. E as minhas redes sociais, onde eu sou mais ativo, se você quiser me seguir lá, é Derek Itu. Dá uma seguida lá, manda mensagem se você tiver alguma dúvida também, que a gente gosta de conversar, a gente gosta do bom debate, igual a gente falou aqui, né? Sem militância, sem nada do tipo, a gente gosta de conversar de verdade. Então é isso. Bom, pessoal, a gente acabou de conferir aqui uma entrevista com o Derek, tá bom? Desmistificando algumas coisas que estavam um pouco nebulosas na cabeça da gente, né? Com uma névoa aí, que ele deu aí uma claridade melhor para nós enxergarmos alguns assuntos, né? Mas a gente vai ficando por aqui, tá bom? Quero pedir antes da gente encerrar que você não deixe de comentar, curtir, compartilhar, que é tudo muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui, um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.